Olá, aluno, referência a curso preparatório. Vamos continuar a estudar o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos. Hoje, nós vamos falar de um aspecto mais geral, principalmente do que trata dos atos probatórios. Peço a vocês, então, que peguem o seu manual e vamos trabalhar um pouquinho a partir do artigo 126 do MAPA. É importante que você saiba que o capítulo 6, que trata dos atos probatórios em processos administrativos. Preste atenção no nome. Atos probatórios em processos administrativos. São os meios que a administração militar tem para que você, encarregado, possa chegar naquela verdade material, aquela verdade lá do início do mapa. Então, hoje, nós vamos aqui falar um pouquinho desses meios que a administração tem de provar a verdade. Esses meios estão dispostos para nós a partir aí do inciso 1 ao inciso 11 do mapa. Nós vamos falar um pouquinho de algum deles para que você possa fazer uma boa questão de prova. Vamos começar aí a partir do artigo 126 do mapa. O artigo 126 do mapa traz para a gente, na seção 1, a expressão do interrogatório do sindicado e do acusado. Preste atenção nos termos do interrogatório do sindicado e do acusado. Preste atenção que o mapa, nesse momento, quando trata dos atos probatórios, o mapa traz, então, uma explicação geral a respeito dos processos ou a respeito da aplicação em relação ao interrogatório do sindicado ou também do acusado nos processos administrativos cabíveis. Por exemplo, quando nós falamos do sindicado, estamos pensando na sindicância. Quando nós falamos aí no acusado, aí pode ser referente ao processo administrativo disciplinar, ao processo administrativo disciplinar sumário, ao processo administrativo de exoneração, ok? Então, essas informações dos atos probatórios, esses meios de provar a verdade podem ser utilizados nos processos e até mesmo nos procedimentos administrativos. É claro que em algumas situações você vai ver que o mapa está direcionando para algum tipo de processo. Ok, então vamos lá. Primeira questão que a gente deve lembrar, que em regra o sindicado vai ser então a primeira pessoa a ser ouvida formalmente. A primeira pessoa a ser ouvida formalmente em um processo é o sindicado lá na sindicância ou é o acusado dentro de um outro processo. Por que que é em regra? Porque nós sabemos aí do próprio inciso 4, né, do próprio parágrafo 4º, nós temos a informação do artigo 126 trazendo que pode haver um requerimento da defesa, conforme nós estamos vendo aqui, para que esse interrogatório aconteça ao final da instrução. Mas tem que ser antes do termo de abertura de vista final. Então, cuidado na hora da prova. O cuidado deve ser, ora, em relação ao interrogatório do sindicado ou acusado, pode ele ser feito depois, na exceção, antes do termo de abertura de vista final? A sua resposta na prova é pode, perfeitamente. E o outro cuidado que nós devemos ter é que nessa situação do requerimento da defesa do parágrafo 4º do artigo 126, é muito importante que você lembre na prova que nessa situação o sindicante, ou mesmo a comissão de processo, ou mesmo o encarregado no PADS, não podem negar. Se houver um requerimento, esse requerimento tem que ser deferido para que o interrogatório aconteça em outro momento. É interessante também que o mapa traz para a gente a possibilidade do interrogatório complementar. Esse interrogatório complementar, conforme aí o próprio parágrafo 1º, pode ser feito a qualquer tempo, desde que seja necessário. Então, o interrogatório complementar, ele é permitido. Tranquilo? Pode ser por requerimento da defesa, pode ser de ofício. Temos aí também, conforme nós falamos lá no comecinho do estudo do mapa, que o interrogatório também é momento de defesa. É também momento de defesa porque o sindicado ou o acusado já vai trazer o rol de testemunhas, se ele quiser, lá dentro do próprio interrogatório ou dentro da própria defesa prévia. Então, ele pode, no testemunho dele, no interrogatório dele, citar alguma testemunha. Ele pode, no interrogatório dele, citar alguma prova. Por isso que o interrogatório também é momento de defesa, como a defesa prévia também o é, desde que ele a exerça, porque a defesa prévia, nós vimos que ela é facultativa. O que você deve lembrar, então, a respeito do interrogatório do sindicado ou do acusado
são essas situações aqui. Você não pode esquecer, então, que esse interrogatório ele vai acontecer aí, né, de forma, o comparecimento ele é obrigatório, então se for notificado, o sindicado acusado, ele tem que comparecer, o comparecimento para esse interrogatório é obrigatório, entretanto, não está obrigado o sindicado ou mesmo acusado a falar nada. Ele pode não produzir a prova contra ele durante o interrogatório. Ele pode ficar calado, mas o comparecimento é obrigatório. Tranquilo? Vamos lá. Ainda dentro da questão do interrogatório, o mapa traz para a gente que ele é dividido em duas partes. E o examinador sabe disso, que nós temos na primeira parte, então, que vão ter as informações sobre a pessoa do sindicado acusado, vem aquela qualificação, a ciência da acusação com a leitura da portaria, dos demais documentos ali que acompanham os demais esclarecimentos. Então, a primeira parte, ela engloba a qualificação do sindicado acusado, os dados, o endereço, nome, número de polícia, se for militar, etc. Né? Naquela questão do militar ali, entra todos os dados dele, o endereço funcional, etc. Mais a leitura da portaria, faz parte da primeira parte. Já a segunda parte vai ser sobre os fatos. Então, na segunda parte, quando o militar é interrogado, é só a gente lembrar um pouquinho da sindicância. A pessoa vai falar livremente, porque ela já tomou conhecimento na primeira parte da portaria, então ela vai falar livremente e depois vem as perguntas. O mapa traz para a gente que toda vez que for feita uma pergunta e a resposta for de forma que o encarregado, o sindicante ou a CEPAD ou o encarregado ele entenda que respondeu a pergunta, não é necessário, então, escrever, digitar essas perguntas lá no interrogatório. Então, basta que coloca lá respondeu, perguntado, respondeu o quê? E a resposta do que foi respondido. Então, nós temos também essas informações muito interessantes. Uma coisa que não pode faltar, que está no artigo 129 e já foi objeto de prova, é que sempre deverá constar no termo que foi dada a palavra à defesa. Como nós estamos falando de processo de garantia de contraditório para a defesa, sempre deve ter, dentro do termo lá do interrogatório, tem que existir, então, naquele termo de declarações que vai ser colhido, que foi dada a palavra à defesa. Dada a palavra à defesa, nada quis manifestar. Dada a palavra ao advogado do sindicado ou do acusado, nada quis perguntar. Não importa. Então, nós temos aqui o artigo 129, falando que deve constar essa informação. Se estiver realizando aí a autodefesa, na verdade, lá o artigo 64 da Instrução Conjunta 01 vai trazer a recomendação, então, de que pelo menos lá no final seja dada a oportunidade do sindicado ou do acusado querer acrescentar alguma coisa, se ele estiver fazendo aí a sua autodefesa, porque aí não tem como você dar a palavra, né, a defesa dele, porque a defesa dele é ele mesmo. Então, vai perguntar para o próprio sindicado a respeito dessas situações. Preste atenção no artigo 130. O artigo 130 traz para a gente o exemplo de quando você tem uma sindicância com mais de um sindicado. Por exemplo, nós temos uma sindicância, que é um exemplo, e você tem mais de um sindicado. O que o mapa proíbe? O mapa não autoriza que um sindicado permaneça ou presencie o interrogatório do outro sindicado. Então, se nós temos aqui uma sindicância com 2 sindicados ou mais, você, sindicado, não pode presenciar o interrogatório do outro sindicado, por uma questão de apuração. E aí, quando você faz a leitura do artigo 130, dá a entender que quando for nessa situação, obrigatoriamente a administração teria que nomear um defensor ad hoc para então representar o sindicado, por exemplo, durante o interrogatório do outro sindicado. Mas aí, senhores, cuidado, porque o artigo 65 traz uma interpretação do artigo 130 e dos seus parágrafos 1º e 2º. E a interpretação que a gente tem que conciliar para a prova de vocês e tomar um cuidado de como o examinador vai perguntar isso na questão, é o seguinte. Na verdade, o artigo 130 nos mostra que toda vez que o sindicado manifestar formalmente, seja através de PA, seja por escrito, formalmente, que ele deseja participar do interrogatório do outro sindicado, aí sim, se ele manifestar formalmente ou se ele manifestar por atitudes, por exemplo, ele comparece
lá no dia, hora e local do interrogatório do outro sindicato. Então, ele está presente, ou seja, ele manifestou através de atitude, com seu comportamento, que queria participar do interrogatório do outro sindicato ou acusado. Como ele não pode participar, nesse caso, então, está a administração militar obrigada a nomear o defensor ad hoc, que vai, então, representar esse sindicato acusado durante o interrogatório do outro. É claro que se o sindicato acusado já tiver um advogado, um defensor, ele pode utilizar desse defensor para fazer, então, as perguntas durante o interrogatório do outro sindicato acusado. O que você não pode esquecer é que você tem que conciliar, então, a leitura do artigo 130 com o artigo 65 da Instrução Conjunta 01, porque o 65 da Instrução 01 traz, então, a interpretação que se deve dar ao artigo 130 e seus parágrafos 1º e parágrafo 2º. Ok? Tranquilo? Um outro detalhe aqui em relação a essa questão de quando você tem mais de um sindicato, né? É que, no caso, aqui, somente quando for 2 ou mais sindicatos, é que vai ser aplicado esse artigo 65. Nós não estamos falando aqui em audição de testemunhas, estamos falando do interrogatório do outro sindicato. Até porque, senhores, na sindicância ou mesmo no PAD, toda vez que for feito um interrogatório do outro sindicato, os militares que estão envolvidos nos sindicatos, todos eles têm que ser notificados da data, da hora e do local que vai ser interrogado o outro sindicato. Todo sindicato deve saber a data, hora e local em que o outro sindicato vai ser ouvido. Isso é muito comum de ter erro durante a sindicância e é por isso que muitas vezes o examinador traz na prova a questão porque ele quer saber se você sabe dessa informação. Então é só conciliar, é só ter tranquilidade com o artigo 130 e lembrar do artigo 65 da EC 01. Ok. Passado o interrogatório do sindicato do acusado, o mapa traz para a gente que logo depois a regra é que seja ouvida, então, o reclamante, a vítima ou o responsável pela alegação. E aí o artigo 132 traz para a gente, olha, em regra, o reclamante será ouvido após o interrogatório do acusado. Então, primeiro, como regra, vem o acusado, o sindicato, o interrogatório. Logo depois vem a audição, se houver, do reclamante, vítima ou aquele que fez a alegação contra, por exemplo, o militar. Ok. Aqui é importante a gente entender o seguinte, lá no interrogatório vai ser utilizado um termo para audição do sindicato acusado, um termo de declarações, porque ele não está obrigado a produzir a prova contra ele. Aqui também, como essa pessoa está acusando uma outra, também vai ser utilizado um termo de declarações. Por isso que o artigo 133 traz, olha, o reclamante não presta compromisso de dizer a verdade. Não presta compromisso de dizer a verdade, por quê? Porque ele está acusando, está fazendo uma denúncia. Então também não tem aí compromisso de dizer a verdade. Se não presta compromisso de dizer a verdade, não vai responder pelo crime de falso testemunho, mas vai responder ou pode responder pela denunciação caluniosa ou outro crime. Porque, apesar de não prestar o compromisso de dizer a verdade, isso não quer dizer que tenha que falar mentira. Ok? Isso não quer dizer que tenha que falar mentira, sob pena de responder, então, pelo crime de denunciação caluniosa ou por outro crime também. Um detalhe aqui que nós temos que tomar cuidado nessa audição do reclamante é que o sindicato acusado vai ser notificado na sindicância com no mínimo 24 horas de antecedência e no PAD, como regra, com 48 horas de antecedência, salvo se ele já tiver cientificado numa reunião anterior, para que então possa o sindicato ou o acusado comparecerem a essa audição do reclamante para poder fazer as suas perguntas, para exercer o contraditório para a defesa. Tranquilo? Ok? Só você lembrar do prazo. Olha, o sindicato ou os sindicatos ou o acusado ou os acusados têm direito, aqui nós falamos na sindicância ou falando dentro do PAD, tem direito à notificação para saber que a reclamante, para saber que o responsável pela alegação ou a vítima irão ser ouvidos dentro do processo. Ah, mas ele é obrigado a comparecer? O sindicato tem que comparecer? Não, é facultativo que ele compareça, mas ele tem que ser notificado dentro desse prazo. E esse prazo que o examinador, às vezes,
aborda na hora da prova. Audição de testemunhas. Temos que tomar cuidado aqui, porque a regra do artigo 136 é: qualquer pessoa poderá, em regra, ser testemunha, observadas as restrições legais. Aí nós temos duas figuras interessantes. Nós temos as testemunhas proibidas de depor e nós temos as testemunhas desobrigadas de depor. São situações diferentes. As testemunhas proibidas de depor é porque existe, senhores, algo a mais, algo relacionado à função, algo relacionado à profissão. E aí, isso atrapalha que elas prestem o seu depoimento. Essas testemunhas proibidas de depor do artigo 137, você deve lembrar que a regra é proibida de depor. E a exceção, ela vai acontecer de duas formas. Para que elas possam depor, e aí eu vou dar o exemplo, por exemplo, de uma psicóloga. A psicóloga que atende você e você é o acusado dentro do processo. Se você pedir para ouvir a psicóloga só vai prestar o seu depoimento em termo de depoimento, porque aí ela presta o compromisso de legal dizer a verdade, em termo de depoimento, ela só vai prestar esse depoimento se você autorizar e se ela quiser. Olha o que diz então o artigo 137. Essas pessoas do artigo 137 são proibidas de depor. Proibidas de depor porque devem guardar segredo em razão da função. Qual é a exceção? A exceção é se elas forem desobrigadas pela parte interessada e assim mesmo elas quiserem dar o seu depoimento. Senhores, testemunhas proibidas de depor só vão depor se você, interessado, desobrigá-las e se ela quiser. Ok? Se isso acontecer, elas vão ser ouvidas em termo de depoimento, vão prestar compromisso legal, tudo bem. Temos também no artigo 138 as testemunhas desobrigadas de depor. Essas testemunhas, elas estão desobrigadas de depor porque elas têm uma relação de parentesco muito próxima. Então nós temos aqui o exemplo dos pais, dos avós, dos bisavós, dos filhos, dos netos, dos ascendentes, descendentes do cônjuge, etc. Essas pessoas desobrigadas de depor só irão prestar o seu depoimento ou serão ouvidas se não tivermos mais outras testemunhas que presenciaram os fatos. Aí, na exceção, nessa situação, se não tiver outras provas possíveis, essas testemunhas desobrigadas de depor terão, então, que prestar os seus depoimentos. O cuidado que você deve ter na prova é porque nessa situação aqui, como tem essa relação de parentesco, então, senhores, por existir essa relação, serão ouvidas em termos de declarações. Serão ouvidas em termo de declarações, porque eram testemunhas desobrigadas de depor. Mas olha, eu preciso que elas deponham porque não existem outras. Ok, vão depor em termo de declarações. E aí, o valor desse depoimento é chamado de valor relativo. Valor relativo porque elas têm esse grau de parentesco. Valor relativo porque não vão prestar compromisso legal de dizer a verdade. Tranquilo nessas duas situações? Testemunhas proibidas de depor, testemunhas desobrigadas de depor. Temos que tomar um cuidado também no que diz pra gente o artigo 140, parágrafo 1º, 2º e 3º. Porque, como regra geral, toda testemunha presta o compromisso legal de dizer a verdade. E aí, nós temos algumas situações aqui em que nós vamos excluir esse compromisso e essas pessoas serão ouvidas em termos de declarações. Então, nós vamos prestar atenção nessas disposições para que você faça uma boa prova. Como regra, a testemunha será ouvida em termo de depoimento. Então, como regra, a testemunha presta o compromisso legal de dizer a verdade e será ouvida em termo de depoimento. Este compromisso não será deferido. Então, nós temos algumas situações em que não presta o compromisso legal de dizer a verdade, então vai ser ouvido em termo de declarações. Primeira delas, aos doentes e deficientes mentais, acompanhados do responsável, condição de informante em termo de declarações. Preste atenção, senhores, o examinador adora isso em prova. Os doentes mentais, os deficientes mentais, eles vão ser ouvidos em termos de declarações na condição chamada de informante, porque eles têm um problema. E esse problema, então, vão ser, inclusive, por terem esse problema, serem ouvidos na presença do responsável legal.
termo de declarações. Fugiu da regra, entrou na exceção. Aos menores de 14 anos, responsável legal, condição de informante, termo de declarações. Cuidado na sua prova, porque aquele menor que tenha 14 anos ou mais, ou 14 anos e menos de 18, não existe proibição para que ele seja testemunha. Não existe proibição para que ele seja ouvido acompanhado do responsável legal. Ele pode ser ouvido acompanhado do responsável legal, mas não existe proibição para que esse menor que tenha 14 anos até 17 seja ouvido com o responsável. Mas, para o menor de 14 anos, o mapa traz para a gente que ele deve ser ouvido na presença do responsável legal, na condição de informante, em termo de declarações. Terceira situação, as pessoas que não têm obrigação de depor. Estamos falando das pessoas desobrigadas de depor. As pessoas desobrigadas de depor serão ouvidas também na condição de informante em termo de declarações. Essas 3 exceções têm que ficar com vocês, para a hora da prova você não confundir se o examinador trouxer então essa informação, ok? Vamos prosseguir. O mapa traz para a gente uma regra geral a respeito do horário da audição. Em relação a essa regra geral, nós temos então que as testemunhas, essa audição vai acontecer em dia útil, no horário compreendido entre 6 e 20 horas. O mapa também traz para a gente que, iniciado esse depoimento, ele deve terminar no mesmo dia, mesmo que ultrapasse essas 20 horas. Como regra geral, então, você vai ouvir as testemunhas entre 6 e 20 horas. Pode ser que você já ouvindo essa testemunha, esse horário ultrapasse 20 horas. O mapa permite que isso aconteça. E na exceção você vai mudar o dia do depoimento, ou vai mudar, né, a data. Ok, exceção. Um outro detalhe interessante é que o mapa traz para a gente que você não deve ouvir testemunhas por mais de 4 horas consecutivas, facultado um descanso de meia hora toda vez que ultrapassar aí, ou que for ultrapassar esse tempo. Constar essa situação no próprio termo de depoimento que está sendo colhido. Ok? Então vamos lá. 2 regrinhas básicas. Entre 6 e 20 horas. O depoimento, em regra, ele vai terminar no mesmo dia, mesmo que ultrapasse essas 20 horas. E aí nós temos também essa questão que você não deve ouvir testemunhas por mais de 4 horas consecutivas, facultado um descanso de meia hora. Desnecessário lavrar o chamado termo de assentada. O termo de assentada era um termo utilizado na época do MAPAD, que era utilizado para ouvir até mais de uma testemunha. Para ouvir várias testemunhas, você usava um termo de assentada, e nesse termo você colocava as qualificações dessas testemunhas. O mapa fala, olha, não precisa termo de assentada. Não precisa porque as informações de cada testemunha vão vir logo no início do seu depoimento. Então não precisa lavrar o termo de assentada. As testemunhas, dentro do seu processo, seja a sindicância, seja o próprio RIP, que é um procedimento, seja a própria CEPAD, lá, o PAD, elas vão ser inquiridas de forma, né, numérica. A numeração vai ser uma numeração aí, enumeradas, né, de forma ordinal. Então nós poderemos usar, isso o examinador já perguntou em prova, termo de depoimento da primeira testemunha, termo de depoimento da segunda testemunha, ou simplesmente, senhores, você poderá usar primeira testemunha, segunda testemunha, terceira testemunha, quarta testemunha. Os 2 procedimentos estão corretos pelo mapa. Então o examinador pode perguntar isso para você na prova. Se você vai responder na sua questão, termo de depoimento da primeira testemunha, termo de depoimento da segunda, ou simplesmente primeira testemunha, segunda testemunha, etc. Temos uma expressão muito comum utilizada durante as audições, principalmente quando estamos falando do termo de depoimento. Quando você está fazendo o termo de depoimento, ou até mesmo no modelinho fornecido pelo mapa, nós temos então uma expressão ao costumes disse nada. Essa expressão, para fins de prova e para fins do mapa, significa que a testemunha é idônea e não tem qualquer relação de parentesco, de amizade ou de inimizade com as pessoas lá, com o sindicado, com o acusado. Então é importante você conhecer que essa expressão, aos costumes disse nada, está mostrando que a testemunha é idônea e está mostrando que ela é imparcial. Notificação para a audição de testemunhas. Nós dissemos que um sindicado não pode participar da audição do outro sindicado, do interrogatório. Mas em relação, senhores, à testemunha, não existe restrição. Vamos supor que a sindicância tenha 2 sindicados. Ambos têm que ser notificados
com no mínimo na SAD 24 horas para a audição da testemunha. Obrigatoriamente tem que ser notificado. Se os sindicados vão comparecer, pouco importa, mas tem que haver a notificação. Se for no PAD, a regra geral é 48 horas para a notificação dos acusados para a audição de testemunhas, para exercer o contraditório e ampla defesa. Então, cuidado com esses prazos. Aqui não tem restrição a respeito aí de um sindicado não poder estar presente com o outro para a audição da testemunha. Aí não. Aqui essa regra só vale para o interrogatório. Acareação. Um outro meio de provar a verdade é a chamada acareação. O que é acareação, senhores? Acareação é o confrontamento. A acareação é você clarear a divergência que houve. Houve aonde, senhores? Olha, você dentro do processo faz termos de depoimentos, termos de declarações, interrogatórios. O objetivo da acareação é justamente esclarecer os pontos divergentes. Existe divergência. Quem está falando a verdade? Nós, então, dentro do papel do encarregado, nós podemos utilizar de um meio de prova chamado acareação. Acontece que o MAPA fala para utilizar esse meio de prova, apesar de ser legal, poder ser utilizado nos processos e nos procedimentos, o MAPA recomenda que seja utilizado em último caso. Porque o MAPA mostra para a gente que dificilmente as pessoas ouvidas elas vão mudar o seu depoimento. E também porque você vai causar um constrangimento. Por isso, recomenda-se que não se faça acareação, que seja o último recurso. Recomenda-se que você faça até uma reinquirição das pessoas novamente do processo, testemunhas, etc. Mas recomenda-se que você evite a acareação. Mas a acareação é um meio de prova permitido pelo MAPA. Detalhe, nesse meio de prova, o artigo 166 fala que vai haver um livre convencimento do encarregado. Então, o encarregado, no momento em que ele coloca as pessoas frente a frente, vamos supor que eu esteja colocando duas testemunhas. Uma falou que o militar estava sem boina, a outra falou que ele estava com boina. Quem está falando a verdade? Eu preciso acarear essas testemunhas. Então, o livre convencimento vai ser do encarregado do ato. Não há restrição, importante. A acareação pode ser feita com qualquer pessoa do processo. Então, o sindicado pode ser acareado com a testemunha pode ser acareado com o reclamante pode ser acareado com o sindicato. Senhores, não há restrição dentro do processo para que a acareação seja feita com as pessoas envolvidas. Mas o MAPA traz para a gente que, se você pegar o sindicato e vai acarear com uma testemunha, a testemunha presta compromisso legal de dizer a verdade, o sindicato já não presta, ele não é obrigado a produzir a prova contra ele. O sindicato tem o direito de permanecer calado, então a testemunha tem que falar e o sindicato não pode falar nada, ou pode exercer o direito de ficar calado. Então, senhores, para a prova, a acareação é um meio de prova? Sim. A acareação pode ser realizada? Sim. Com qualquer pessoa do processo? Sim. Pode ser feita a acareação entre superior e subordinado? Sim, mas não é recomendável. Mas pode ser feita para fins de prova? Sim. Por que não é recomendado superior e subordinado? Porque você, em tese, está causando um constrangimento e ferindo a hierarquia e a disciplina. Mas pode ser feito. Pode ser feito no momento da oitiva ou no momento posterior. Deve-se lembrar também que essa acareação aí pode ser feita na forma do artigo 170, de ofício ou a requerimento das partes. Então, pode ser feita de ofício e pode ser feito a requerimento das partes. Ok? Tranquilo? Notificação para acareação. Regra geral, mesma coisa. Notifica-se, então, o acusado, o sindicado, ou notifica-se a pessoa para participar aí, né, o próprio acusado para participar da acareação, a pessoa com no mínimo 24 horas na sindicância e 48 horas no PAD como regra geral. Outro meio de se provar aí a verdade e outra forma dentro do processo que pode acontecer e precisar se provar a verdade é quando nós falamos dos militares dispensados ou licenciados a serem ouvidos nos processos administrativos. Nós temos aí o artigo 174 e o artigo 75 do MAPA, que são até citados na Instrução Conjunta 03. Esse artigo 174 e 175 traz para a gente que o militar, então, dispensado as suas atividades rotineiras, ele fica, em regra, obrigado a atender a notificação nos processos e procedimentos administrativos. O que o MAPA nos mostra
é que, em relação ao militar dispensado, ele não está desobrigado de atender a notificação. Ele deve comparecer, por exemplo, se for notificado. Em relação ao militar licenciado, o MAPA, no artigo 175, traz para a gente que, por si só, a licença médica ou a mesma internação não são motivos para que o processo seja paralisado, porque isso não é uma causa legal de suspensão do prazo do processo. Então, nós temos aqui a possibilidade do artigo 175 do processo prosseguir com a nomeação de um defensor ad hoc ou mesmo através do procurador do acusado ou do sindicado. Essas regrinhas aqui, nós vamos falar dela na Instrução Conjunta 03. É só para você lembrar que existem esses artigos dentro do MAPA e existe uma orientação a respeito desses artigos. Observação: perícia psicopatológica. A observação aqui da perícia psicopatológica é que o examinador pode perguntar na sua prova qual é o prazo que a defesa tem para ser notificada para apresentar quesitos, se quiser, se esse militar for submetido à perícia psicopatológica lá na JCS. Você deve lembrar, então, que para a perícia psicopatológica, quando a SAS ou NAS encaminhar esse militar para a JCS, a defesa deve ser notificada com no mínimo 48 horas para que ela possa apresentar quesitos facultativos. É que a perícia psicopatológica já tem os seus quesitos oficiais. E aí, senhores, a SAS e o NAS, né, já tem esses quesitos lá, e a defesa pode fazer outros quesitos, e o encarregado também pode trazer outros quesitos e serem enviados. Mas a notificação da defesa é obrigatória, e o prazo é 48 horas, então isso pode vir na sua prova. Seção 6, do envolvimento de militar com precedência hierárquica. Já houve questões de provas dos diversos concursos internos com a seguinte situação. Quando você for encarregado de um processo administrativo e lá no processo administrativo você está investigando aparecer um envolvido, um superior hierárquico a você ou um militar mais antigo, o que fazer? É justamente isso que o MAPA, no seu artigo aqui 178, 179, nos traz. Traz que, para que você então entregue, devolva os autos à autoridade delegante, é necessário que o envolvimento do superior hierárquico ou do militar mais antigo seja na situação de autor, coautor, partícipe. Que esse envolvimento também esteja bem materializado e provado dentro do processo. Não basta, senhores, para fins de prova, não basta a simples citação do nome do superior hierárquico dentro do processo para que você, então, devolva os autos à autoridade delegante. Não. O MAPA trouxe essas recomendações, dizendo, então, que você deve demonstrar nos autos o envolvimento do superior hierárquico do mais antigo, para que só aí você suscite o seu impedimento. Claro, você não vai aqui nessa situação ouvir, né, segundo a recomendação do artigo 81, não é necessário ouvir o militar superior hierárquico ou o militar mais antigo nessa situação. Mas você deve demonstrar dentro do processo, sem, é claro, dar um parecer para punição, etc., sem nada disso, você deve demonstrar esse envolvimento. Se na prova não trouxer essas situações, essas circunstâncias, essas características, não é caso de você devolver o processo para a autoridade delegante. Ponto final. Do envolvimento de militar agregado. Nós temos várias situações dentro do MAPA que nós temos os militares na situação de agregados. Militares que estão concorrendo à eleição, militares que estão à disposição de uma entidade. Esses militares agregados, nós já falamos que o Código de Ética se aplica a ele. O nosso cuidado em relação à prova é principalmente quando nós estivermos falando do militar que está agregado, aguardando passagem para a reserva. O militar, então, já pediu o seu afastamento do serviço ativo e ele está aguardando transferência para a reserva. E existe um processo administrativo em seu desfavor. O que o MAPA recomenda? Ele recomenda, então, que o processo, a solução do processo, ela vai permanecer sobrestada até que se concretize a transferência definitiva do militar. Se não se concretizar, o processo vai voltar a correr, vai voltar a caminhar e o militar, então, vai ter ativada a sua punição ou vai ser punido e vai poder recorrer, etc. O que você deve lembrar é que esse militar na situação de agregado, ele pode sofrer a incidência, então,
da sanção disciplinar em relação àqueles que estão agregados de forma geral e em relação ao militar da reserva, que está aguardando a passagem para a reserva remunerada, esse militar, a solução do processo dele fica sobrestada até a passagem definitiva para a reserva. Parágrafo 2º. Nada obsta à instauração, à apuração e à solução de processo envolvendo o militar agregado que esteja aí nas entidades de classe, que esteja nos órgãos públicos, que estejam de licença não remunerada. É só uma recomendação do mapa que ele traz para que você, na sua prova, você não erre essa questão. Militar agregado pode sofrer a incidência do Código de Ética. A exceçãozinha aqui é em relação à suspensão da solução no caso do artigo 184. Carta precatória. Mais um meio que você pode utilizar encarregado dentro do processo é a chamada carta precatória. Se você já cumpriu uma carta precatória, você vai lembrar que ela existe um prazo em regra. E esse prazo pode cair na prova. O prazo em regra da carta precatória é de 5 dias úteis. Então, o prazo em regra para o cumprimento da carta precatória é um prazo de 5 dias úteis. Ah, pode ser estendido esse prazo? Pode, mas a regra para a prova, 5 dias úteis. Quando que é utilizada a carta precatória dentro do processo, senhores? A carta precatória, ela vai ser utilizada porque você, encarregado, precisa cumprir uma diligência em local diverso onde foi instaurado o processo e procedimento. Então, você precisa ouvir uma testemunha. Você está em Belo Horizonte e precisa ouvir em Montes Claros. Você vai utilizar, então, uma carta precatória, porque para você deslocar até Montes Claros é muito longe. Você é encarregado, chamado deprecante. Lembra da comunicação? Comunicante? Deprecante. Vai expedir, então, ou pode expedir a carta precatória diretamente para a autoridade, o comandante lá do militar daquele local, ou a testemunha civil, porque a carta precatória pode ser utilizada para ouvir militar ou para ouvir civil. Na verdade, ela é utilizada em regra para ouvir testemunhas, mas nós vamos ver que a exceção é que vem na prova. A regra da carta precatória é para ouvir testemunha. Você, chamado deprecante, encaminha direto a cópia da portaria, pelo menos, e alguns documentos, os anexos, para a autoridade deprecada, que é uma autoridade, geralmente a autoridade militar, o comandante daquele local onde se encontra a testemunha, e aquele comandante designa o encarregado para cumprir, no prazo de 5 dias úteis, a carta precatória. Ok, tranquilo. Detalhezinho. O reclamante ou vítima pode ser ouvido por carta precatória? O mapa diz que na exceção, sim. O reclamante ou vítima poderá ser ouvido por carta precatória, parágrafo 1º do artigo 186. O sindicado pode ser ouvido por carta precatória? Senhores, não é a regra, mas na exceção, o sindicado, somente em caso de impossibilidade ou de conveniência administrativa, será ouvido por carta precatória. Por que eu tenho que tomar cuidado? Porque o examinador pode trazer na prova: o sindicado não pode ser ouvido por carta precatória, em nenhuma hipótese. Está errado. O parágrafo 2º do artigo 186 autoriza essa audição. Na exceção, mas autoriza. Detalhezinho no amarelo. O acusado, escrevam comigo no parágrafo 3º do artigo 186. O acusado não pode ser ouvido por carta precatória. O acusado, então se nós estamos falando em acusado, nós já estamos pensando, senhores, em algo mais grave, no processo administrativo disciplinar, no processo administrativo disciplinar sumário e no processo administrativo de exoneração. O acusado não pode ser ouvido por carta precatória nesses processos. O acusado. O examinador adora trocar o acusado por testemunha. A testemunha pode, dentro desses processos, ser ouvidos por carta precatória. 2 detalhes que você deve tomar cuidado na prova. Nós temos 2 prazos a serem observados pelo deprecante e pela autoridade que vai cumprir, que vai ouvir a testemunha lá no exemplo. Tem que ser observados 2 prazos. Preste atenção, porque o examinador talvez cobre na sua prova, porque saiba que muita gente erra na prática. Olha só, antes de enviar a carta precatória, antes de você, deprecante, encarregado, enviar a carta precatória para a autoridade deprecada, você deve notificar a defesa com no mínimo 48 horas. É obrigatório, com no mínimo 48 horas, para que então a defesa possa fazer as perguntas que ela quiser. Ponto final.
48 horas, você, deprecante, notifica a defesa para que ela, então, possa fazer as perguntas, se ela quiser, as perguntas que você vai enviar, para que sejam feitas lá para a testemunha ou para quem seja. Beleza. 48 horas, obrigatório. Um outro detalhe, aí foi enviada a precatória, você cumpriu o parágrafo 5º aqui, você enviou a precatória, a autoridade deprecada, o comandante designou um encarregado lá, o sargento foi cumprir. Aquele sargento que vai cumprir a carta precatória e ouvir a testemunha, por exemplo, ele deve avisar você sobre o dia e a hora e o local que ele vai marcar, que ele marcou o depoimento, porque você tem que tomar um cuidado para verificar se o sindicado, o acusado, tem conhecimento com no mínimo 48 horas de antecedência da hora, data e local em que a testemunha está sendo ouvida. Porque se isso não acontecer, senhores, em qualquer um desses casos vai dar nulidade, vai ter que fazer tudo de novo. E o examinador sabe disso na prova. Então você deve observar na prova um prazo de 48 horas para notificação da defesa, para apresentar a pergunta se quiser, e um prazo de 48 horas no mínimo, que a defesa, o sindicado, tem que estar avisado da data, hora e local lá daquela diligência que está sendo cumprida em Montes Claros, para que, até mesmo se ele queira lá comparecer para fazer pergunta, ele possa, e também, né, garantindo o seu contraditório para a defesa. Então, marca esse prazo, 48 horas aqui, 48 horas aqui. Carta rogatória. A carta rogatória é quando se tratar de diligência que for ter que ser realizada fora do país. E aí, senhores, né, se demonstrada previamente a imprescindibilidade da medida, devendo a parte requerente arcar com as despesas. Vamos supor que o sindicado queira ouvir uma testemunha que esteja fora do país. Carta rogatória. Essa carta rogatória, aí não vai ser o encarregado que vai arcar, vai ser aí nessa defesa que está requerendo, ela é que arque com isso.